Shanti, 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 Shanti. Paz, paz, Shanti, Shanti, Shanti. Om, Amen, Om, Amen, Om. Om, Amen. Que estes sons ou mantras sagrados, ao serem pronunciados, sejam também patentes e provoquem dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo e na nossa aura as harmonias geométricas tão desejadas. Pequeno acrescento ao discurso ou improviso ou horácio que levará ao número 1 e este número 2 de ensinamentos espirituais. Certamente muito importante também é todo o trabalho de investigação que cada pessoa possa fazer nos campos da ciência e da espiritualidade e da cura e da harmonia. Além dos referidos da agricultura, da saúde, no seu aspecto mais humano, há que realçar também todo o contributo que as neurociências, hoje em dia, ou mesmo a física moderna, e muitos poderão assistir em inglês aos diálogos e debates que homens como Rupert Sheldrake ou Lotto Schaffer e outros cientistas fazem e que estão patentes no YouTube, de forma a que se vá fazendo melhor a relação entre o mundo do pensamento, o mundo do espírito e o cérebro e o corpo. Esta investigação, que nós podemos participar de certa forma, porque a maior parte das pessoas tem ainda muito pouca experiência dos níveis mais elevados da sua alma e do espírito, e, portanto, todos nós podemos dar contributos mesmo aos grandes cientistas que vão descobrindo alguns aspectos sem conseguirem, por vezes, vivenciá-los nem compreendê-los nas suas, seja repercussões, seja nas suas origens. Este trabalho é bastante importante, pois, como já dissemos, implica o tal desenvolvimento dos sentidos espirituais que muita gente não os tem desabrochado, e que, em parte, o caminho espiritual é esse desenvolvimento dos sentidos espirituais simultaneamente a um desabrochamento de uma consciência ética e moral e de unidade que nos aproxima da justiça e da verdade e que é encimada ou planificada ou coroada pela ligação à divindade. A ligação à divindade é, sem dúvida, o suprassumo de todo o caminho espiritual, e a fase em que nós estamos quase todos é uma fase entre a purificação e a iluminação, e os estados unitivos são raros de se encontrar e surgem-nos muito escassamente pela condição geral da humanidade e pela nossa própria dispersão e envolvimento demasiado grande no mundo e na agitação em que ele está, em grande parte, tomado. Portanto, a prática, nem que seja só de vez em quando, mas de tempos a tempos, com algum tempo maior, estilo 1 hora, em que uma pessoa se senta e vai respirando e fazendo as suas orações, tentando diminuir os pensamentos ao concentrar-se mais no ouvir interior, no ouvir o apelo do espírito, ou apelar ao espírito, ou mesmo à divindade, ou aos mestres, ou ao seu anjo, serão formas de irmos trabalhando mais os canais de ligação e de abertura ao espírito e à divindade. De certa forma, nós viemos à Terra, como disse,
para talhar um corpo espiritual pelas nossas ações, sentimentos e pensamentos virtuosos ou de força harmoniosa e divina, e também para conseguirmos atingir esse curvamento que é a ligação com a divindade, ou seja, que ela se manifeste mais plenamente em nós pelas formas ou faces ou atributos que cada um de nós merecer e que são, de facto, segredos da sua alma, mas que, de certa forma, podemos considerar como experiências e vivências de visão, de som, de estados de amor, de paz e uma crescente luminosidade interior e vinda ao de cima de um núcleo central de nós próprios, do espírito, que é uma estrela emanada da própria divindade. Também as tentativas de sermos mais criativos nas artes e podermos, através delas, atingir em nós e provocar nos outros estados mais harmoniosos, ou estados mais expandidos de consciência, é importante. E esta arte implica certamente a música e a dança, e sabemos bem como nós temos grandes músicas ao longo dos séculos e como uma verdadeira ritmosofia e ritmoterapia e musicoterapia não está ainda a ser desenvolvida e utilizada como deveria. E lembro-me até recentemente uma amiga, Anelisa Pinheiro, com a sua harpa terapia no Brasil, como vai tentando também congregar a meditação e a audição da música para efeitos terapêuticos. E, de facto, todos os hospitais deveriam ter esses centros. Deveria haver um centro de musicoterapia importante em Portugal, onde soubesse partilhar as músicas apropriadas a muita gente que está com problemas de saúde mental. E sabemos bem como há um grande flagelo neste aspecto e que há milhares de pessoas, centenas de milhares mesmo, a ter que tomar comprimidos para dormir ou para estarem melhor, quando, certamente, pela meditação, pela musicoterapia e por um aconselhamento psicológico correto, e aqui teríamos também um grande trabalho a fazer na criação de serviços e prestação de aconselhamento com um visionamento espiritual que permitisse fazer sair as pessoas dos estados depressivos ou de sofrimento em que se encontram. Estes são alguns dos trabalhos importantes que podem envolver muita gente, e há ainda um outro muito importante que também deveria ter mais apoio, seja do Estado, seja da formação de algum instituto ou centro, que será o acompanhamento das pessoas já com certa idade, ou com bastante idade, ou que estão a encaminhar para a morte, de forma a se preparar através da arte de bem morrer, ou ainda da arte de bem viver e de desenvolver a sua ligação com o espírito, com a divindade, até à hora da morte, para que esse momento seja um momento de passagem, de transição calma e feliz. É muito importante haver mais gente preparada e conhecedora e capaz de aconselhar e ter a empatia suficiente com as pessoas que com mais idade sofrem também por esses medos e pela falta de preparação, ou seja, a falta de talhamento do tal corpo espiritual. Estas são algumas das tarefas
que são mais importantes e que nos cumpre a nós realizar em parte com os que nos rodeiam, ou serem desenvolvidas mais socialmente. É claro que, a par da agricultura, como já foi referida, será muito importante referir toda a tradição ecológica, toda a luta contra interesses económicos que não recuam perante nada para ganharem basicamente dividendos para eles e os seus sócios e que acabam por destruir zonas muito belas ou importantes do habitat português e pondo em causa a sobrevivência, por vezes, de espécies e diminuindo a capacidade de Portugal de ser um país de harmonia da natureza e de um turismo são e ecológico. A ecologia que tem uma grande luta, como sabemos, contra os transgénicos, e lembro-me do grupo Stop Monsanto em Portugal, com página no Facebook também, ou de outras organizações como a Quercus e tantas outras que lutam pela manutenção de uma consciência ecológica que seja capaz de fazer frente à ambição desmesurada de certo tipo de companhias, seja agrícolas, seja industriais, seja cimenteiras, seja elétricas. Finalmente, o desejável seria que cada vez mais a política fosse informada pela visão e pela sensibilidade espiritual e humanista e que não fossem os interesses dos partidos, muitas vezes corrompidos por hierarquias ou por compromissos a grupos de pressão ou grupos económicos e que, portanto, nós pudéssemos ter verdadeiros representantes de Portugal e dos interesses que nos ligam ao divino, à providência divina, à evolução correta da humanidade e não a interesses obscuros. A comunhão com a natureza é evidente que é fundamental. Tentarmos comungar com a natureza e com os seus elementos, a água, as pedras, as árvores, as nuvens, a lua, as aves, o fogo e, através dos mais diversos meios, tentarmos compreender ou mesmo sentir e ver as energias subtis que os constituem, ou mesmo os seres subtis, denominados nas tradições antigas como os doentes ou gnomos, ou as fadas, ou os silfos, ou as tágides, e finalmente termos uma convivência também, pelo menos de admitirmos e eventualmente sermos inspirados ou dos vermos, os anjos, e que culmina no Arcanjo de Portugal, que vamos terminar esta breve segunda parte saudando e invocando e pedindo, orando à divindade e às almas e a todas as energias que haja cada vez mais abertura nossa ao mundo angélico e ao Arcanjo de Portugal e que assim a verdade e a vontade mais pura e mais luminosa se realize em nós. Grau, grau, grau em Portugal, grau, grau, Arcanjo de Portugal, Santo Grau, Arcanjo de Portugal. Saibamos, pois, chegar aos níveis mais profundos da tradição espiritual portuguesa, aqueles que estão ligados com a ordem espiritual de Portugal, do qual os Templários e a Ordem de Cristo, ou as tentativas de Fernando Pessoa,
foram sinais e manifestações, e que possamos nós também estar ligados com ela e com a realidade do Santo Graal, e possamos ser portadores do Santo Graal, portador do Santo Graal, Graal do coração, Graal do Espírito, Graal da divindade em nós, loco tempore, local e tempo no é a hora de agora, que o grau brilhe mais em ti e que desabroches mais em nós e irradie, comungue com o grau dos outros seres e dos outros países, tão conhecido na tradição celta como Caldeirão de Gondwund, ou ainda um Jam dos persas, cálice do mundo, da sabedoria do mundo. Possa então o grau brilhar em nós e o arcanjo de Portugal abençoar-nos e a divindade nascer mais em nós e em todos os nossos antepassados, com quem comungamos normalmente e naturalmente, e com os mestres e roxinóis e grandes seres da tradição espiritual de Portugal. Lux Amen Amor. Tradição que é também universalista. E daqui o meu bater de palmas, segundo a tradição Shinto, 3 vezes, e pronuncio a palavra Shinto, que significa caminho do espírito, Shinto, de grande comunhão e respeito pela natureza e pelos espíritos da natureza e pelas faces e energias espirituais e divinas no cosmos, cujo seu mantra principal é Mujo Ryo Shinto Kanji. Tradição espiritual universalista portuguesa, expressa, por exemplo, por Venceslau de Moraes, que lá tanto viveu e que tanto conheceu, e que será um exemplo para a nossa interligação com todos os povos e todas as tradições, pois aqui passaram também gregos, romanos, fenícios, judeus, islâmicos, persas, africanos, brasileiros, europeus, e nossa deve ser uma síntese harmoniosa. Amém.